possibilidade de reflexão sobre a profissão do analista e sua relação lógica com a realidade no que se refere à sua aplicação prática e seus efeitos terapêuticos. A ética é o que possibilita legitimar a psicanálise, dando-lhe significado. Só um minutinho, Renato. Só um minutinho. Olha bem, a ética é o que possibilita, se você quiser anotar isso aí ou frisar isso aí depois do seu estudo, a ética é o que possibilita legitimar a psicanálise, dando-lhe significado. A ética, que você vai aprender, ainda tem muita coisa para frente ainda, ela legitima pela lei a ocupação psicanalítica, ou ela torna a lei, ela assegura, é assegurado por lei eu ser psicanalista pela ética da psicanálise, ou pela ética na psicanálise, tá entendendo? Sem a ética na psicanálise, eu não sou legitimado. Eu estou praticando algo ilegal se eu não estiver dentro da ética na psicanálise. Eu estou como psicanalista, praticando TCC, praticando algo que seja de outra ciência que não a psicanálise, eu estou saindo da esfera jurídica legal da ética da psicanálise, tá ok? Bem entendido? Pode continuar. É a ética que dá forma e contornos à psicanálise. Toda a sua conceituação teórica e método terapêutico, suas formas de tratamento e suas possíveis curas implicam a ética e se fundamentam na ética. Por considerarmos que não é possível falar em psicanálise sem falar em ética, abordaremos seus conceitos sobre uma perspectiva. Tem alguém com o microfone aberto, sem ser a Renata, por favor, deixa só a Renata com o microfone aberto, porque senão não dá. Tudo é captado, até para a segurança de vocês. Às vezes estão conversando uma coisa pessoal, sai tudo aqui para gente. Tá bom? Pode repetir, Renata, querido. Vou repetir aqui, tá? Por considerarmos que não é possível falar em psicanálise sem falar em ética, abordaremos seus conceitos sob uma perspectiva ética, em uma tentativa de esclarecer alguns pontos da teoria que, por sua vez, podem ajudar na compreensão dessa ética. Não há clínica sem ética, assim como não há psicanálise sem psicanalista. Só um minutinho. Não existe clínica psicanalítica sem ética. Assim como não há psicanálise sem psicanalista. Não tem como ser psicanalista se você não estiver na ética. Esquece. Tá? Você é aluno, tem que te falar a verdade. Você vai ter o diploma. Se você não tiver dentro das regras, ética é regras, vamos atrás, você não pode clinicar. Professor, mas aí eu tenho que pagar isso, aí depois eu tenho que fazer terapia, ainda tenho que fazer depois supervisão. Fica caro. O que é caro para você se tornar, ter uma profissão, ter uma ocupação que vai lhe gerar retorno? Agora, querer ter o diploma e sentar e eu sou psicanalista, não é. Estou sendo bem claro para você. Você vai ter o diploma, mas você tem que ter um tripé, você tem que conhecer ética, você tem que conhecer a teoria, tem que comprar livros, tem que estudar. Então, sabe? Tem que ser analisado para poder analisar um dia. Porque o melhor aprendizado, aqui você está aprendendo a teoria, mas o melhor aprendizado é quando você entra na análise. Você aprende, você vira rápido o analisador. Só que tem que esperar, porque lembra que eu falei que a psicanálise, ser psicanalista não é um tempo cronológico, mas é um tempo lógico. É quando você entende que está pronto, depois de ter se formado, recebido o diploma, feito as suas 100 horas de análise, feito as suas 100 horas de paciente piloto, aí você se autoriza a ser psicanalista. Por isso que existe ética na psicanálise. Pode continuar. Desculpa. Do psicanalista se exige
o dever de saber manejar a transferência sem perder-se nela. Lacan, 1997. Vocês podem comprar o livro, vocês podem pegar as referências, tá bom? Mas eu vou indicar outros livros depois, quando eu editar tudo, eu boto lá junto com algumas indicações. Então, o que acontece? Eu não gosto de indicar muito, sério, eu gosto que vocês pesquisem. Pega sobre a aula dada hoje aqui, você vai lá, livro de ética na psicanálise, você sabe, você vai descobrindo o seu mundo, porque eu vou botar o meu mundo em você. Se a psicanálise tem a proposta de eu não interferir no meu paciente, sabe? Eu também não gosto de interferir muito no meu aluno, eu gosto de ensinar tudo que eu sei. Mas nem todo livro ele é verdade absoluta. Talvez você vai se identificar mais com o livro do que o livro que eu te indicar. Aí indico um livro para você, depois você ficar preso naquilo ali, como sendo uma única verdade, a única fonte de verdade, ou do saber, sendo que existem várias fontes de saber dentro da ética da psicanálise. Ok? Mas não confunda. Escreva psicanálise, para não comprar ética da psicologia. Que aí já é outra coisa. Ética da psiquiatria já é outra coisa. Tá bom? Então, cada um no seu canto, cada um na sua cadeira. Tá ok? Por que nós temos que entender isso tudo sobre a ética que eu estou falando, sabe? Para que nós possamos. Tá gravando até agora, tomara que continue gravando. Para que nós possamos saber manejar a transferência. Um ponto a mais para o trabalho, quem me respondeu que é transferência na psicanálise. Quem abriu o microfone primeiro já ganhou um ponto para o trabalho. O que é transferência no set analítico? Gente. Lembra aí, gente. Ninguém ganhou o ponto. Vocês estão com medo de errar, né? O medo de errar te impede de ganhar. Lembra que eu falei lá atrás? Os 4 pilares da ética? A coragem. Tem coragem, irmão. Fica a transferência no 7. Esqueci. Fica a transferência. Esquecemos. Na hora acho que dá um branco na cabeça. É verdade, que nem prova. Por isso que eu falo que prova não prova nada pra ninguém. Se eu não falar de um ponto, todo mundo responderia. Mas eu falei que eu estou com medo de perder. Você não vai perder, gente. Se responder, não perde nada. Mas vamos lá. Vocês ficaram nervosos. Transferência é aquilo que o paciente transfere para mim. Eu chego, a doutora Renata, psicanalista Renata, eu chego, doutora Renata, eu estou com problema, eu estou com isso, com aquilo. Eu jogo pro colo dela aquilo que é meu. Eu transfiro para ela. Agora, o problema é como a Renata, futura psicanalista, vai manejar o que ela recebeu. Como que ela vai devolver uma transferência? Ou como é que ela vai... porque a transferência é mútua, tá? A psicanálise é transferência de mão dupla. Vem e volta. Se só vir e não voltar, o paciente não vai voltar também na tua análise. Porque eu sou psicanalista freudiano raiz, mas eu tenho um modo de trabalhar, sabe? Quem é meu aluno aprende comigo, que é de tal, sabe? E fazer a pessoa tomar aquele impacto com a psicanálise e caramba, que isso aí, esse negócio funciona, sabe? Esse negócio aí fala na minha alma tá falando, tá sentindo. Então transferência é isso, você transferir para mim, eu transferir para você, sem opinar, você manda para mim, eu devolvo para você. Por exemplo, Renato chega para mim, poxa, Marcos, eu estava pensando, tô angustiado. Eu falei, por quê? Não, porque eu tô com um desejo de comprar um carro, passei que eu vi o carro lá, tô querendo comprar, minha paciente, eu já conheço a história de vida dela. Aí, vamos supor que já conhecesse, se fosse meu paciente, dando exemplo aqui. Aí ele fala assim, o que o senhor acha? Eu falei, não sei, você quer comprar um carro? Eu quero, por que você precisa de um carro? Ela transferiu para mim, eu transferi para ela. Eu falei, compra, vai ser bom para você. Você vai esparecer a mente. Aí, se eu fosse psicólogo, talvez eu poderia usar essa técnica. Mas como psicanalista, eu devolvo a transferência. Mas de uma maneira que ela entenda que eu quero ajudar, mas eu não quero opinar. Eu quero que ela entenda que ela pode fazer o que ela quer. E ela tem que entender se ela vai comprar o carro e vai se endividar. Então, eu levo ela sem esse entendimento, já conhecendo a história de vida dela, porque já está na análise comigo um tempo.
Entendeu, doutora? Pode falar. O professor, é interessante que a gente que está sempre com o senhor até nas sessões de terapia, a gente trabalha o tempo todo com isso, né? Aí no momento que o senhor joga aqui na aula e pergunta o que é e oferece um ponto, a gente se trava, né? Mas E na isso, verdade a gente sabe o que é, mas a gente a primeira sensação que a gente tem, que a gente deixa botar para fora, é a insegurança de falar e errar, né? E aí a gente se cala, né? aí que vai entrar lá, por isso que eu falei da sabedoria lá dos 4 pilares, a coragem. Porque É você verdade. aqui está sentada, aí vem uma pessoa com uma coisa cabulosa contando para você, e você vai travar ou vai continuar psicanalista? Você está entendendo? Então, às vezes eu faço alguns desafios já sabendo, né, que talvez vai travar. Então aqui é a hora de travar. Você não pode travar é junto com o paciente. É quando você estiver ali sentado. Por isso que eu falo, ser psicanalista não é tão fácil quanto parece. Porque quem faz aqui, que é analisado por mim, que faz supervisão comigo, que aprende, que me ensina, que aprendemos juntos, o saber estar conosco, não com uma pessoa, mas com os dois que estão ali fazendo a análise, né? Você na posição de analisando e eu de analisador, o que acontece? A transferência de saber, de conhecimento, então eu deixo vocês bem à vontade. E entender que não é tão fácil. Para quem está fazendo análise comigo, fala, caramba, é fácil, tranquilo e por aí. Mas quando chegar a hora de minha primeira análise, minha primeira terapia, aí como é que vai ser? Aí você vai me ter do lado, auxiliando, entre aspas, não junto. Se quiser junto também não tem problema. Quando você estiver no paciente piloto. Ou na supervisão, fazendo a sua primeiro, o seu primeiro paciente, homem ou mulher, você vai escolher, e sendo supervisionado, acompanhando o caso, te dando dica, ok? Podemos passar? Mais alguém quer falar alguma coisa? Entenderam aí que é transferência? Tá bom? Vamos lá. E tem também a transferência do mal, que a gente vai ver lá na frente, que é o desejo, entre aspas, sexual, do analisando para o analisador ou do analisador para o analisando. Todo mundo aqui tem que estar muito firmado na ética, sabe? Porque isso pode acontecer. Já aconteceu com o senhor? Não sei. Aí não sei. Já aconteceu com você? Não sei. Vai acontecer com você? Não sei. Mas pode acontecer. Tá bom? Nós vamos ver isso mais pra frente. Que é o desejo, é o desejo do psicanalista. Ou o desejo na psicanálise. Pode ler, por gentileza. Quer que eu continue? Ética psicanalítica. A ética na psicanálise. Seus medos, seus traumas e receios, seus recalques, e assim a psicanálise auxilia o indivíduo a lidar com seus sintomas. Dessa forma, compreendemos função da ética na psicanálise. Além disso, podemos ver que ela pode ser situada no campo da ética e não no campo da ciência. Tá bom? Então a psicanálise ela é situada no campo da ética e não no campo da ciência, tá? Porque ciência é aquilo testado e comprovado. Então a psicanálise, ela, por muitos, é tida como uma pseudociência, tá? E aí eu não vou entrar nesse mérito, mas para não ter discussão, tá bom? Porque ciência para mim é conhecimento, então psicanálise também é um conhecimento. Mas não pode ser provado, porque inconsciente é algo intangível. Mas Lacan, ele coloca de uma forma linda. Onde está o inconsciente? O inconsciente está na fala. A fala é o local do meu inconsciente. Quantas vezes nós já estamos conversando com alguém e falamos algo que não queríamos falar? Quem falou por nós? Quem falou por mim? O meu consciente ou o meu inconsciente?
nós chamamos de ato falho, né? Então, o inconsciente, ele consegue ser provado. Freud provou, mas mesmo assim, a ciência tradicional insiste em dizer que a psicanálise é pseudociência. Mas a gente respeita a posição de cada um fala o que quer e cada um estuda e seja ético naquilo que deve ser. Pode continuar a leitura, por gentileza. Muitos estudiosos atuais sugerem que a ética é o que pode possibilitar a existência na psicanálise na atualidade. É ela que pode legitimar a psicanálise, dando-lhe significado. O psicanalista ou analista, ao auxiliar seu paciente a descobrir seus problemas, pode lhe instruir qual é o melhor caminho a tomar. Aqui eu errei, tá? Errei aqui na escrita. Você corrige aí, não é instruir não, tá? Conduzir, sabe? Mostrar, fazer com que ele veja o melhor caminho para que ele escolha o caminho que ele quer tomar. Tá bom? Quando eu botei instruir aqui, eu estou botando já uma inferência que eu vou inferir na decisão do outro. Ok? Tá bom? Aí você corrige aí para você. Aqui no lugar de instruir, fazer com que o meu analisando veja os caminhos que ele tem e ele possa escolher o caminho que ele quer tomar, que seja para a sua cura ou para a cura do analisando. Ok? Eu vou voltar aqui, que passou uma coisa que eu tinha que falar e eu acabei que eu, por algum descuido meu, não falei. Tá vindo aqui no meu inconsciente, eu tenho que voltar, porque senão... Vamos lá. Eu vou ler aqui com vocês e vocês acompanham. Ética psicanálise. Se propõe se embasar os futuros psicanalistas a princípios morais que devem nortear a conduta do médico da alma. O que define a ética na psicanálise é o fato de que, nesse caso, se considera o inconsciente e toda a sua verdade. Para o psicanalista, toda a verdade está onde? No inconsciente. Não está na tua inteligência, na tua intelectualidade, nos teus diplomas, nos teus saberes, mas está naquilo que você não sabe, que você não conhece, que está desconhecido, mergulhado no teu recalque, lá no teu inconsciente. Isso para mim que é a verdade. A verdade para mim não é quando você pensa para falar, é quando você fala sem pensar. Por isso que a psicanálise é dinâmica. Eu falo, fala. Ah, mas não tem, vai falando qualquer coisa, fala mais. Aí quando a pessoa para, daquela parada, eu não tenho nenhum feeling para falar nada, eu falo, prossiga. Aí a pessoa ficou em silêncio. O que eu faço? Chega, ela fala de novo, prossiga. Tá falando o que mesmo? Sabe que eu não lembro? Nem eu, sendo que eu lembro. Quero que ela relembre. Ah, eu tava falando do meu pai, aí lembrei, inclusive eu tava com meu pai um dia no carro, aí já começa a vir uma lembrança que ela nem sabia que tinha essa lembrança. Eu insisto que ela fale. Ok? E não é minha fala. E quando há um silêncio? O silêncio também é uma fala. Por exemplo, estamos falando sobre família, a pessoa está falando sobre família, daqui a pouco ela trava. Qual é o nome disso? Quando o paciente ele trava? Resistência. Ele não quer falar sobre família. Aí ele para um minuto, e vem falando de outra coisa. Aí eu boto lá, anoto lá, possível problemas na família. Estou anotando, ele não está vendo quando é online. Quando é presencial no consultório, claro que ele está vendo, anotar no caderno. Ok? Isso vocês estão começando, é bom sempre anotar. Aí eu anoto muito pouco, porque caixa acústica aqui já está há muito tempo na estrada, então lá você vai tendo uma capacidade maior de HD. Mas é bom anotar, tá? Você vai aprender na frente por quê. Tá bom? Entendeu, então? Que nós trabalhamos no campo da verdade do inconsciente e as outras ciências, elas trabalham no campo da consciência, do aqui e agora, do que eu falo,
da minha conduta. E inconsciente não está muito em jogo em outras ciências. Por exemplo, a psicologia, a psiquiatria, a neurologia. E a psicanálise não, ela está centrada onde? No inconsciente. Anota isso, psicanalista. Centre no inconsciente do analisando. Ele sempre vai querer desfalar o que ele falou. Aí você, nessa hora, intervenha. Não, você falou. Não, não falei. Aí, para não ter discussão, tá bom, então você não falou. Mas anote que ele está negando o que ele falou. Aquela palavrinha ou aquele momento. Mas não fique debatendo, tá bom? Né, alunos? No debate, não. Deixa ele. Depois ele vai refletir e... Olha, realmente era aquilo que eu falei. E eu queria te falar, mas agora eu quero falar sobre aquilo de novo. Acontece isso muito com nossos alunos que fazem terapia comigo, que é a terapia didática, que é para poder ter o laudo de apto a clinicar, né? Que não, o diploma não te dá aptidão a clinicar. Você tem que ter o laudo psicanalítico dizendo que você está apto mentalmente, emocionalmente, tal, etc. E depois você recebe a declaração do seu estágio supervisionado. Todos eles assinados por mim, porque eu sou professor e diretor executivo do Instituto. Então, mas você pode fazer análise quanto você quiser, tá? Mas você vai pagar muito caro. Eu faço preço baixíssimo para vocês que são alunos, para ajudar vocês, porque eu sei que o gasto já é caro, já paga o curso ainda, sabe? Então, a gente do Instituto Conselho Psicanalítico Brasileiro Fladiano, nós tentamos sempre ajudar os alunos, formar profissionais e não